Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí, galera. Estamos entrando ao vivo em mais uma aula da Jornada 50K. Vamos esperar um pouquinho a galera entrando. Já vai me dando feedback aí, galera, como que tá o som para vocês, beleza? No YouTube, se tá ok, e no Instagram aqui, se tá ok também. Animados para a Jornada 50K. Vou esperar só mais um pouquinho para a galera ir entrando aí. Instagram e o YouTube notificar essa galera. Segundou, né, galera? Bora começar a semana daquele jeito. Friozinho, aqui em Juiz de Fora. Friozinho tá pegando. Bom, o Instagram já me confirmaram que tá tudo ok, tudo ótimo. Deixa eu dar uma confirmada aqui no YouTube se tá tudo ok, beleza? Vamos dar um pausezinho aqui na música, né? E agora dá um confere aqui no YouTube se tá tudo ok pra gente começar. Deixa eu dar uma confirmada aqui no YouTube se tá tudo certo, pessoal. Então, bora começar mais uma live da nossa Jornada 50K. Bom, tem hora que eu vou estar olhando pra cá, porque eu tô aqui com o meu slide, né? Eita, peraí, pessoal. Calma aí. Tem aula. Pronto. Bom, no próximo... Tem hora que eu vou estar olhando para cá, tem hora que eu vou estar olhando para cá, né? Aqui está o meu computador, então estou acompanhando os slides ali, né? Porque é bastante coisa que eu vou passar para vocês. E aqui, estou no YouTube, então tem hora que eu vou estar olhando aqui para o YouTube, tem hora que eu vou estar olhando um pouquinho para cá, que é o Instagram, beleza? Na última live vocês não me falaram, eu não percebi, tinha um celular aqui em cima e o outro aqui embaixo, e lá no YouTube eu fiquei olhando assim para cima. Hoje eu já dei um jeito de ficar melhor. No YouTube eu tô aqui, ó. No Instagram eu tô aqui, bem pertinho, beleza? Bom, então chega de enrolação, né? E vamos começar. Primeiramente, eu vou falar aqui brevemente como surgiu, né, a Jornada 50K, para relembrar quem não esteve na live passada, né? Afinal de contas, estamos na segunda live, estamos começando esse projeto. Então vou relembrar aí como que surgiu essa Jornada 50K. Cara, a Jornada 50K, ela surgiu da seguinte questão, uma percepção minha de mercado, que é ver os grandes players do mercado se comunicando para a galera de 100, que já fatura 100, que já fatura 200 mil, que já fatura 100, 200 mil, tá tudo ok, só que eu percebi que essa parte do mercado da galera que ainda está começando a escalar, começando a se estruturar, elas estavam sem um auxílio, sem uma comunicação direta de um gestor que falassem para ela o passo a passo para subir o primeiro degrau. Até porque a comunicação de um cara, às vezes, que está falando de 100, 200 mil, ela é muito distante para o cara que ainda não faturou os 50 mil, beleza? Então, a partir disso, eu resolvi me comunicar com vocês e daí surgiu a Jornada 50K. A partir disso eu decidi me comunicar com vocês, levar vocês ao objetivo de 50K mensais. E claro, depois que vocês chegarem nos 50K, eu também vou ajudar vocês a escalar para os 100K e mais. Mas por enquanto eu quero comunicar com essa parte do mercado com vocês, ajudar vocês a escalar, ajudar vocês a destravar e ter sucesso aí na barbearia de vocês, beleza? Hoje a gente tem um foco direto, né? Na última live eu mesclei um pouco sobre o que levaria aos 50 mil de faturamento, né? Então peguei alguns pontos que vai fazer, que tem total importância para levar a sua barbearia a faturar 50 mil recorrente. Hoje a gente vai falar sobre escala de serviços e ticket médio. Então é um assunto focado com o objetivo de você pegar já a live de hoje e aplicar. Você já pegar, sair daqui e aplicar isso na sua barbearia, beleza?
Bom, então vamos falar sobre escala e ticket médio. E para começar, o objetivo é ensinar como vender mais e aumentar o ticket médio para aumentar o faturamento sem depender apenas de clientes novos, beleza? Então, como literalmente você aumentar seu faturamento sem depender de clientes novos. Às vezes, você vai trabalhar um marketing, alguma coisa assim, isso tem uma demora nesse retorno de aumentar o seu... tem uma demora a chegar a esse cliente, é uma demora de retorno. Fiz um marketing aqui agora. Às vezes demora esse cliente a entrar dentro da sua barbearia de fato. Porém, o ticket médio já é uma coisa que está ali na sua barbearia. O ticket do seu serviço ele já está ali. E aí, se você tem uma boa estratégia para aumentar esse ticket, você já consegue implementar ali de imediato, beleza? O que é o ticket médio? Cara, o ticket médio geral, né? Vamos falar assim, ele é o valor total que você fatura dividido ali pelos clientes que você atendeu no mês. Então, o valor total que você faturou no mês dividido pelos clientes que você atendeu no mês vai gerar um ticket médio. E esse ticket médio tem como você trabalhar e manipular ele. Como achar o ticket médio geral? Como você achar esse ticket médio geral? Você vai fazer o cálculo geral do seu faturamento geral, dividir ali pelos clientes atendidos, você vai saber quanto cada cliente está deixando na sua barbearia, beleza? Então não é, meu corte é isso, minha barba é isso, não, é o total, quanto que sua barbearia produziu, beleza? Dividido por quantos clientes você atendeu naquele mês. Vamos dar um exemplo aqui, seu faturamento ele é 50 mil, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Vamos colocar que seu faturamento ele seja 50 mil. E aí, naquele mês, você atendeu 1.000 clientes no mês. Então, 50 mil de faturamento que você fez no mês, dividido por 1.000 clientes no mês. O que isso gera? Isso gera o nosso ticket médio. Valor da sua receita do mês dividido por quantos clientes você atendeu, tá? Vou colocar já até a vírgulazinha aqui, ó. Dá R$50 por cliente. Ou seja, cada cliente aqui, se eu vou pegar os 50 mil e dividir pelos 1.000 clientes, cada cliente deixou uma média de R$50. Alguns deixou mais, alguns deixou menos. Mas somando tudo e dividindo pelos 1.000 clientes, cada um deixou R$50 de ticket médio, beleza? Então, basicamente, assim você vai encontrar o seu ticket médio. Se você aumentar esse ticket médio de R$50 que está aqui, se você cria estratégia, manipula o valor aplicado por cliente. Então, se você consegue estruturar e aumentar esse ticket médio de R$50 para R$65, significa, olha só, então eu aumentei de 50 para 65, aumentei R$15 de ticket médio por cliente. Como que você vai fazer isso? É cálculo, é estratégia, planejar o que você vai acrescentar mais, o que os clientes vão comprar a mais de você para aumentar esse ticket. Mas se você aumentar R$15 por cliente, significa que ao final do mês, R$15, por exemplo, nesse exemplo aqui desses 1.000 clientes, significa que ao final do mês você vai ter aumentado R$15.000. Saindo então de R$50 mil, né, que você tinha faturado ali no primeiro, R$50 mil que você tinha faturado no mês anterior para R$65 mil. Então, o ticket médio ele tem o total poder de alavancar o seu faturamento. E aí, muitas das vezes, você acha que para alavancar o seu faturamento, você vai ter que contratar mais um,
ou vai ter que, preciso de captar mais cliente, preciso colocar mais cliente na barbearia. Isso é ótimo. E sim, claro que contratando mais profissional e colocando mais cliente dentro da loja, você vai aumentar o faturamento da sua barbearia. Mas você também precisa entender quanto que cada cliente está deixando de ticket médio na sua barbearia para você conseguir trabalhar essa margem. Porque muita gente acha que precisa, eu preciso colocar mais cliente, eu preciso colocar mais cliente. E às vezes a agenda do profissional não está nem aguentando essa quantidade de cliente. Às vezes não é mais cliente que você precisa colocar, é ticket médio, é aumentar o ticket médio. Ou seja, é fazer os seus barbeiros complementarem mais serviço nos atendimentos dele, beleza? Então, já a primeira dica aí de hoje, anotem aí, o ticket médio, ele é um poder que você já tem em mãos. Os clientes a mais que vai entrar esse mês ou o mês que vem, você não tem esse poder em mãos. O ticket médio, alguns pontos que você muda na sua barbearia, você já consegue aumentar aí seu faturamento de imediato, sem aumentar a quantidade de cliente, beleza? Bom, o dono que só pensa em cortar, mas ele esquece da escala, por ticket médio, ele vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Cara, às vezes o dono fala, eu tenho que cortar mais, eu tenho que atender mais, eu tenho que cortar mais, atender mais, atender mais. Ele esquece da escala, esquece do cliente que já está ali para ele faturar mais. Nossa, eu tenho que pôr cliente para dentro da loja, eu tenho que pôr cliente para dentro da loja. Tá certo, mas ele esquece do cliente que já está ali. Ele vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, por quê? Às vezes esse cara teve um custo de aquisição para trazer um cliente. E às vezes aquele cliente demora a vir, vamos dizer assim, que por tráfego pago ou algo do tipo. Às vezes aquele cliente demora a vir. E aí o cara vai investindo em tráfego, às vezes o retorno não veio naquele mês, então a conta não fechou certinho, o cliente vai vir daqui 1 mês, daqui 2 meses. Aí ele está correndo atrás do prejuízo. Nossa, investi R$1.000 em tráfego. Agora eu tenho que dar um jeito de colocar mais R$1.000 no bolso esse mês. Cara, o cara que pensa no ticket médio, ele com a quantidade de cliente que ele tem já, sem ele gastar mais nada por isso, ele já consegue aumentar o faturamento. Aí aumentando o faturamento, ele já consegue investir mais em tráfego pago, investir mais na barbearia. Ou seja, o cara que está focado em aumentar o ticket médio, acompanha o ticket médio dele na barbearia, acompanha o faturamento, ele consegue ter uma performance melhor, porque ele está ali mês a mês, cara. Preciso aumentar mais um pouquinho, consigo mexer nisso aqui, consigo mexer naquilo ali. Mudei uma estratégia aqui, coloquei mais algum serviço, isso acrescentou, influenciou em X reais dentro do meu faturamento, ou seja, a performance dele é maior. E se, vamos supor nesse exemplo aqui que eu falei de você aumentar o ticket médio de 50 para 65 reais, influenciou 15 mil reais no faturamento. Cara, se o dono ele aproveita os clientes que já estão na barbearia, se você como gestor aproveita os clientes que já estão dentro da barbearia, quando entrar mais clientes, o seu faturamento ele dispara. Olha aqui esse exemplo, cara, sem colocar mais nenhum cliente. A gente está com o exemplo aqui que o cara atendeu 1.000 clientes ali no mês, sem colocar mais nenhum cliente. Só mexendo no ticket médio, essa barbearia já aumentou 15 mil reais de faturamento, foi de 50 para 65 mil. Aí imagina na hora que essa barbearia tiver 1.100, 1.200, 1.500 clientes. O quanto de potencial ela tem de faturamento. Então é sobre isso, é sobre você saber trabalhar o ticket médio para ter uma performance melhor dentro da sua barbearia, beleza? Ou seja, às vezes você não precisa de mais clientes, às vezes você precisa aumentar o ticket médio por clientes. Como que aumenta o ticket médio por clientes? Mais vendas. O seu trabalho dentro da barbearia, o trabalho do barbeiro ali, ele não pode ficar só em corte e barba. Isso é o básico, é o arroz e feijão, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais para frente, cara, mas não dá para ficar só no corte e barba. Precisa acrescentar vendas, que isso faz a alavancagem, isso faz a ancoragem ali do cliente, a alavancagem do seu ticket médio, beleza? Como aumentar o ticket médio e faturar mais? Vendendo mais serviços extras para cada cliente. Quais serviços extras? Exemplo, corte e barba. Isso é o que o cliente já marca. Ou ele marca o corte, ou ele marca a barba, ou ele marca o combo de corte e barba.
Então o seu profissional ele tem que acrescentar uma sobrancelha, uma hidratação. Então logo aquele cliente que ia gastar só em corte e barba, ele passou a gastar mais um pouquinho, que ele fez sobrancelha e fez hidratação. Isso significa o quê? Um aumento de ticket médio. E aí é onde que, se você consegue fazer isso em cada cliente, você tem um resultado. Muitas pessoas descredibilizam essa estratégia, né? Mas, cara, se você consegue aumentar isso a cada cliente, isso no final do mês influencia muito no seu faturamento. Seu barbeiro, ele precisa entender, ele precisa ser um vendedor. Se ele não for, cara, ele não tem mérito nenhum. Sabe por quê? Desculpa falar, né? Mas o corte barba, o cliente ele já marca por si só, cara. O corte barba, o cliente já marca por si só. O cliente liga, passa em frente da barbearia, enfim, seja como for, ele foi ali para fazer o corte ou foi ali para fazer a barba. E aí, se o seu profissional não está vendendo mais nada, qual que é o mérito do seu profissional nesse atendimento? Só entregar o bom serviço, o bom atendimento? Isso já é obrigação dele. Então, se o seu cliente, o seu barbeiro está fazendo corte e barba, mas não está vendendo, ele não tem mérito nenhum nesse atendimento. Desculpa falar. Mas o mérito dele está em vender serviços extras, porque aí ele teve influência na vida do cliente. O cliente marcou corte e barba. O cara achou uma necessidade nesse cliente para solucionar um problema. Perfeito, cara. Eu entreguei um atendimento a mais do que esse cliente esperava, porque o cliente foi só para fazer o corte barba, mas o profissional achou um problema, entregou uma solução para esse cliente e aí entregou os serviços extras e aí vendeu mais. Aí esse profissional tem mérito, porque fez uma venda dentro de um corte barba que foi o próprio cliente que comprou. Então, corte barba não é mérito do profissional. Isso aí o cliente já marca por si só. É necessidade de cada cliente fazer um corte barba. Nossa barba cresce, nosso cabelo cresce, é necessidade. Mas não é, na verdade não é que não é. Eu não entendo, como cliente, eu não entendo que eu tenho que fazer uma hidratação. Como cliente, eu não entendo que eu tenho que fazer uma sobrancelha, muitas das vezes. Eu não entendo que eu tenho que fazer, às vezes, algum serviço que a sua barbearia disponibiliza. Eu não entendo que eu tenho que fazer uma selagem. Aí eu estou escovando meu cabelo o dia inteiro. Eu não entendo que eu tenho que fazer uma selagem para deixar a minha rotina mais prática. E aí eu chego na barbearia. Como eu não entendo disso, eu marquei só corte barba. O profissional chega lá e fala, cara, você está reclamando muito, né? De que está atrasando no serviço, de que está perdendo muito tempo arrumando cabelo, porque seu cabelo é ondulado, mas você gosta do cabelo um pouquinho mais liso, eu vou te indicar fazer uma selagem, cara. Seu cabelo vai ficar natural, vai ficar alinhado, vai ficar com brilho, vai ficar hidratado. Ou seja, olha a influência que o barbeiro teve na vida desse cliente. Isso é performance. Aí sim o barbeiro tem mérito. Agora o cara entra, faz corte barba e do mesmo jeito ele sai da barbearia só com o corte barba feito, o barbeiro ele não tem mérito nenhum nisso. Por isso que a assinatura ela tem muita escala. Ela escala mais o faturamento, né? Porque ela te dá mais possibilidade de vendas. Então, hoje eu não vou falar sobre assinaturas, tá? Mas é só uma reflexão para vocês e quem já tem sabe disso. Cara, se aumentar o ticket médio coloca mais dinheiro no meu bolso sem trazer novos clientes, é por isso que a assinatura ela tem a escala, ela tem mais influência no faturamento. Por quê? Porque o cliente ele vem mais vezes cortar cabelo. Então, muitas barbearias que não têm assinatura, o dono, né, pensa, cara, se eu colocar assinatura vai ser prejuízo. Por quê? O cara vai vir um monte de vezes, o cliente vai vir várias vezes, eu estou tomando prejuízo. Não tá, sabe por quê? Porque o cliente vai vir várias vezes, que ele venha 4, que ele venha 8 vezes no mês. As 8 vezes que ele veio é uma possibilidade de venda, de aumentar o ticket médio daquele cliente, de fazer comprar coisas que ele não comprava. Mas não é empurrar serviço no cliente, é fazer ele ter um valor de percepção, é entregar alguma coisa que ele tenha necessidade de fazer, é achar essas necessidades no cliente. E aí, como esse cliente assinante ele tem muito mais retorno, a minha chance de vendas e as minhas vendas, né, para esse cliente aumenta muito. Então, por isso a assinatura ela tem uma alta influência, né, no ticket médio, uma alta influência em aumentar o faturamento e muita gente não entende, tá? Como vender mais serviços?
Cara, lá na minha barbearia, eu tenho os preços, né? Colado ali atrás num quadro, atrás da recepção. E nesses preços, como eu organizo eles para ter mais influência sobre os clientes? Não é, na verdade, sim, é ter mais influência, né? Porque essa é a nossa ideia. Mas é para o cliente também conhecer. Então, como que eu organizo esses preços? Cara, eu venho primeiro colocando os serviços extras, que não são os principais e os essenciais, que é corte e barba. E lá no final, eu coloco o corte e barba. Então, olha só, meus primeiros serviços aqui. Selagem, depilação nariz, depilação orelha, sobrancelha, limpeza de pele, terapia facial, hidratação e lá no final, os últimos, corte e barba. Porque até esse cliente ele chegar no corte e barba, ele olhou todos os serviços. E às vezes ele não vai ficar analisando, olhando serviço, preço. Não, ele está procurando corte e barba. Mas ele bateu o olho numa selagem, ele, caraca, aqui tem selagem, eu nem sabia que fazia. Bateu o olho numa depilação de nariz, depilação de orelha, ele vai falar, caraca, aqui tem uma depilação de nariz, depilação de orelha, e eu nem sabia. Então isso influencia muito, tá, gente? A sua venda de serviços na barbearia. Bom, então, uma dica, né, para vocês anotar aí, organizar os preços estrategicamente. Se você não tem preço na sua barbearia, isso é lei, né, você ter os preços expostos, é bom você ter, e ajuda o cliente a conhecer os seus serviços. Então, quando você for pôr o preço, ou se você tiver lá primeiro corte barba no preço e depois o resto, tenta mudar assim que der. Por quê? Para o cliente conhecer seus serviços, além do corte barba, e aí depois ele vê o corte barba. Isso vai aumentar a sua conversão de serviços aí na sua barbearia. Outra coisa que aumenta o seu ticket médio é pacotes. Para quem não tem assinatura, é muito bom pacote. Eu sou a favor da assinatura, é muito mais interessante do que pacote. Eu tenho pacote, cara, há 7, 8 anos, desde quando eu iniciei minha barbearia. E lá atrás eu já tinha o Clube Dom, nesses 7, 8 anos atrás. O meu Clube Dom antes era pacote, aí eu converti o meu Clube Dom para assinatura. Mas, cara, se não tem assinatura, tenha pacotes. Porque o pacote vai aumentar o ticket médio do seu cliente também. Então, às vezes você cria pacote, o cliente vem 1, 2 vezes na barbearia. Você vai criar ali, vai fazer esse cálculo, né? Mas o cliente vem 1, 2 vezes na sua barbearia, você vai criar pacote para ele vir 3, 4 vezes, dar um desconto. Esse cliente que só vinha 1 ou 2 vezes vai comprar esse pacote, pagar um pouquinho mais caro com desconto e vai deixar um valor na mesa que antes ele não deixava. Ou, para quem tem assinatura, né, o desconto de serviços extras dentro da assinatura. Então, serviços, produtos, né? O cara tem assinatura ali, cara, é muito importante você ter seus serviços extras com desconto para os assinantes, você ter seus produtos com desconto para os assinantes, porque isso vai fazer com que os assinantes tenham mais recorrência de fazer os serviços extras, vejam isso com melhor olhos, né? E isso aí vai te dar um aumento no seu ticket médio também. Então, para quem tem assinatura aí, se não tiver ainda, é muito importante você ter um certo desconto para esses clientes assinantes. E aí, cara, o cliente de fora, para quem tem assinatura, né? O cliente que não está na assinatura, ele não tem desconto. Por quê? Uma técnica muito importante para quem tem assinatura é que os descontos são para quem está no clube, para quem é assinante. Com isso você coloca o valor dos serviços, você aumenta muito o valor das suas assinaturas. Porque tudo de bom, descontos, eventos, tudo está lá dentro do clube, beleza? Mas voltando ali para o foco do ticket médio, se você tem assinatura, coloque ali um certo desconto para os seus clientes fazer serviços extras dentro da sua assinatura. É importante ter 3 tipos de serviço. Só tomar mais uma aguinha aqui. Cara, dentro da sua barbearia é importante ter 3 tipos de serviço. Anota aí. Serviços de entrada. O que são esses serviços de entrada? Sobrancelha, serviços baratos. Sobrancelha ou outro serviço que fosse serviço mais baratinho, esse é o serviço de entrada. Serviço de valor. O que é um serviço de valor?
uma selagem, um serviço mais caro, um serviço que faz o seu cliente gastar um pouquinho a mais. E o serviço premium. O que é o serviço premium? Prótese capilar, nanopigmentação, né, que é preenchimento imediato de barba. Isso é um serviço que o cliente vai gastar caro. Uma prótese ele vai gastar o quê? 800? Vai gastar R$1.000. Uma nanopigmentação, preenchimento imediato de barba, ele também vai gastar na média disso aí, R$1.000, R$1.200. Isso é serviço premium, para o cara que está disposto a gastar um pouquinho a mais dentro da sua barbearia. E aí, se você não tem, o cliente vai em outra barbearia procurar. Então, repito, anotem aí. É importante você ter 3 tipos de serviço. Serviço de entrada, uma sobrancelha, um serviço baratinho. Serviço de valor, uma selagem, alguma coisa assim, que é um serviço um pouquinho mais alto, mas é médio, né? Não chega a ser um serviço premium. E um serviço premium, que é uma prótese, uma nanopigmentação, que já vai ser um serviço de 500. Um visagismo, por exemplo, vai ser um serviço de 500, de R$1.000, de R$2.000, enfim, isso é serviço premium. O cara que gasta R$1.000 ali, ele já tem um pensamento diferente. E aí, se você não tem esses serviços dentro da sua barbearia, o cliente acaba procurando esses serviços em outra barbearia, beleza? Escala não é empurrar serviços. Então entenda isso e não confunda, não confunda. Não queira empurrar serviços no seu cliente, cara. Escala não é isso. Às vezes você escuta essa live, não pegou o fio da meada ainda, fala, nossa, eu vou chegar amanhã tacando serviços no meu cliente, vendendo de tudo. Não, cara, não é empurrar serviço, é entender a necessidade do seu cliente e vender mais. Foi o que eu falei. Um corte barba não é mérito do barbeiro. Qual que é o mérito dele? Entender a necessidade do cliente. Qual que é a necessidade do cliente? Às vezes fazer uma selagem porque o cabelo dá muito trabalho. Às vezes fazer uma hidratação porque o cabelo está muito ressecado. Às vezes é uma pomada em pó porque o cliente ele não tem volume no cabelo e ele gosta do cabelo volumoso, cabelo muito liso. Então é entender a necessidade do cliente e aplicar vendas de acordo com essa necessidade do cliente. Aí é claro, cara, o cliente ele tem várias necessidades que às vezes ele ainda não percebeu. Então, em um único cliente, você pode observar várias necessidades dele e aplicar a venda. Você pode para um único cliente, por exemplo, vender uma selagem, vender uma coloração, vender uma depilação de nariz, uma sobrancelha e uma pomada em pó. Às vezes você vai fazer 5 serviços ou mais em um único cliente. E olha o potencial. Às vezes esse cliente era um cliente que gastava no corte barba. Vamos dar um exemplo aqui. R$50 no mês, esse cliente, R$50 no atendimento de corte barba, esse cliente fazendo esses 5 serviços passou a gastar 100, passou a gastar 150. Ou seja, estou falando que de um cliente que gastava 50, se você fez ele gastar R$150, ele virou 3. Então, só nisso aqui já prova que a estratégia não está em captar clientes de fora e tal. Claro que isso é perfeito, mas às vezes o cliente já está sentado na sua cadeira e você está perdendo o potencial de faturar mais. Então chega mais rápido no seu objetivo de faturar mais, por exemplo, de chegar nos 50 mil, quem desenvolve melhor, quem vende mais, quem tem uma maior performance em cada cliente. Automaticamente o cara que faz só corte barba, ele vai demorar muito mais tempo para chegar nos 50 mil. O cara que faz corte, barba, selagem, hidratação, sobrancelha, limpeza de pele, ou seja, ele está fazendo um único cliente virar 3, ele vai demorar 3 vezes menos também para chegar no objetivo dele, para chegar nos 50 mil, por exemplo, beleza? Então, onde a gente quer chegar aqui? Qual que é o objetivo de aumentar o ticket médio? Para que, né, aumentar o ticket médio? E o que isso influencia na barbearia, né? Cara, isso é aumentar o valor percebido pelo seu cliente. Quando você consegue vender mais para o seu cliente, você concorda comigo que quando o cliente ele chega dentro da sua barbearia, faz um corte, uma barba, ele se sente assim, vim o que eu fiz o que eu vim fazer. Cheguei dentro da barbearia, marquei um corte e uma barba, foi feito o que foi proposto por mim mesmo, ok, e sai ali de boa. Mas quando você
percebe que o cliente tem uma necessidade que nem ele percebeu. Quando você entrega mais, quando você nota o cliente e fala, cara, você está precisando disso aqui. Cara, sua sobrancelha, você já parou para pensar que quando você não faz a sobrancelha, isso deixa um olhar pesado? E aí quando você faz, isso realça o seu olhar? Cara, nossa, eu nunca parei para perceber isso. Aí você, pois é, cara, a sobrancelha, quando você faz, tira só os penugos, não é deixar fininha não, fica tranquilo. Mas quando você tira os penugos, isso destaca o seu olhar demais. O que você fez nessa situação? Aumentou o valor percebido pelo seu cliente. O cliente vai olhar para o profissional e vai falar, caraca, que profissional. Nem eu sabia que a minha sobrancelha estava pesando a minha imagem na hora que ele fez ali. Nossa, que diferença. Então, tudo isso faz com que seu cliente aumente o valor percebido. Então, não é só sobre vendas, mas você entregar o serviço sem empurrar serviço no cliente, mas entender a necessidade dele, você vai aumentar muito o valor percebido pelo seu cliente. Isso tem um altíssimo valor. Por quê? Na hora que você tiver uma correção de preço, o cliente está com o valor percebido, você aumentou esse valor percebido, ele não vai se importar. Na hora que você tiver algum ajuste ali, o cliente está vendo o seu valor, ele não vai se importar. Mas quando o cliente só vê preço, vim fazer um corte barba, o cara me entregou um corte barba, é X reais o corte barba, ele aumentou, outra barbearia não aumentou, eu vou para outra barbearia. Às vezes o cliente não vai enxergar o valor em você. Então aumente o valor percebido por cada cliente. Como aumentar o ticket médio na prática? Bom, adicione serviços de baixo tempo e alto valor. Serviço de baixo tempo e alto valor. Por exemplo, depilação orelha, depilação nariz. Na nossa barbearia a gente gasta em torno de 7 minutos ali para fazer. Os dois já juntos. Já põe a depilação na orelha, a depilação no nariz e já faz. Ou seja, baixo tempo porque eu encaixo isso dentro de um corte ou dentro de uma barba. Eu não aumento o tempo de... Tipo assim, eu não separo um horário para depilação nariz ou para depilação orelha. Isso entra dentro do meu tempo de corte ou dentro do meu tempo de barba. Ou seja, se eu demoro 30 minutos para fazer corte ou 30 minutos para fazer barba, esses 30 minutos vale quanto? Vale o valor do meu corte ou da minha barba. Mas se nesses mesmos 30 minutos eu encaixo uma depilação nariz e orelha, e vamos supor que seja 25 cada um, eu encaixei mais 50 reais, olha como eu consegui alavancar o meu ticket médio. Então, adicione serviço de baixo tempo e alto valor para encaixe. Então, esse serviço objetivo de baixo tempo e alto valor é encaixe. Você conseguir encaixar esse serviço junto com corte ou junto com uma barba. Crie pacotes e combos mensais ou trimestrais, né? Ou de datas especiais, pacotes para quem? Para quem não tem assinatura. Se você tem assinatura, cara, o meu conselho é não tenha pacote. Por quê? O cara que tem assinatura, o valor percebido ali maior tem que ser todo dentro da assinatura. O uau, né? Vamos dizer assim. Nossa assinatura é só vantagem. A percepção do cliente tem que ser essa. Nossa assinatura é só vantagem. É tudo de bom. Dá desconto de serviço, dá desconto de produto. Tem campanhas exclusivas para assinante, essa tem que ser a visão do assinante. Para você que não tem assinatura, como que você vai aumentar o ticket médio? Criar pacotes e combos mensais, trimestrais ou em datas especiais. Igual agora, teve Dia dos Pais. Às vezes, se você cria um pacote, cara, traga o seu pai e tenha X% de desconto. Na compra do combo para o pai, aí você separa alguns produtos, você vai levar X% de desconto, promoção de Dia dos Pais, enfim, isso vai fazer aumentar também o seu ticket médio. Descontos nos dias mais vazios, geralmente na maioria, né, das barbearias, os dias mais vazios é segunda, terça e no máximo ali até quarta. Tem as exceções? Tem. Mas geralmente é esses os dias mais vazios. Então você vai criar descontos, vai criar campanhas. Só que crie campanhas estratégicas. Cara, eu vou sair pondo desconto aleatório em um dia mais vazio? Não. É desconto às vezes para estudante. Desconto, vamos supor que tem uma academia perto da sua barbearia. Às vezes aquela academia ela vai ter desconto de segunda a quarta. Por que ela não vai ter a semana toda? Cara, porque quinta, sexta e sábado a sua taxa de clientes aumenta. E aí, se você está atendendo alguém com desconto, você está deixando dinheiro na mesa. Então, desconto é para quando você está com a agenda mais vazia, que você está com horários livres. Então, tenha estratégia
para ocupar os horários do seu barbeiro no começo da semana, que está mais livre. Isso com certeza vai aumentar o seu ticket médio e com certeza você tendo esse desconto, ou seja, mesmo tendo desconto, você vai conseguir aumentar o seu ticket médio. Por quê? Porque aquele horário de segunda, terça ou quarta seria um horário perdido para o seu barbeiro. Ele não ia atender ninguém. E aí, como você fez ele atender alguém, a sua taxa de clientes atendidos no mês vai aumentar ali e o seu ticket médio vai aumentar junto com isso, beleza? E um detalhe muito importante também, treinamento para o time, treinamento para oferta. Cara, faz um treinamento com o seu time, já anota aí, né? Para você fazer essa semana, faça um treinamento com o seu time para eles conseguirem fazer essas vendas, para eles, você vai entender o objetivo da venda, né, que é para aumentar o ticket médio. Você pode repassar isso para eles, né, explicar que aumentando o ticket médio aumenta o valor faturado por eles e tal, ou seja, eles vão ganhar mais. Mas crie estratégia, crie treinamento para o seu time, ou seja, dá um norte para o seu time para eles entenderem qual vai ser o pitch de vendas, como eles vão se comunicar com o cliente para que seja eficaz a estratégia e a aplicação de vendas para aquele cliente. Então não é só falar com o time, pessoal, vocês têm que vender mais. Não, treine o seu time. Então já coloque aí na sua agenda para você treinar ou segunda-feira, não sei se segunda você fica fechado, ou se você abre mais tarde, ou um outro dia, né, que você tenha disponível com o seu time. Quero aplicar isso essa semana mesmo. Beleza, chega antes com o seu time, chega amanhã é terça-feira, né? Chega terça, quarta, quinta, vai diluindo isso a cada dia para você não precisar pegar meia hora, uma hora antes da sua equipe ali e chegar muito cedo. Cara, 20 minutinhos a cada dia você treina um pitch de venda. Cara, hoje a gente vai vender, vai focar em vender mais sobrancelhas. Aí amanhã, cara, hoje a gente vai focar em vender mais hidratação. No outro dia, hoje a gente vai focar em vender mais depilação nariz. E assim você vai passando o treinamento para sua equipe e colocando aquilo como meta por dia, para aquele dia, né? Vocês vão ver como isso vai aumentar o faturamento de vocês. Um pitch de vendas, por exemplo, né? Uma técnica, na verdade, de vendas para sobrancelha. Vou dar um exemplo aqui, que foi essa que eu acabei de falar, mas vou repetir. Cara, sua sobrancelha, você percebeu que quando você não faz a sobrancelha, o seu olhar fica mais pesado, mais desanimado, mais cansado? Por que ele fica assim? É porque os penugem que vai crescendo, ele vai pesando o seu semblante. Quando você faz a sobrancelha, cara, e quando eu falo fazer a sobrancelha, é só tirar os penugem. Quando você fala isso para o cliente, você já tira ali um medo do cliente, que é ficar com a sobrancelha fininha, e acredito que grande parte do cliente de vocês já aconteceu em outra barbearia, de sair com a barbearia fininha, com a sobrancelha fininha e ficar traumatizado. Então você vai falar, cara, quando eu falo de fazer a sobrancelha, eu falo de tirar os penugens, isso vai realçar muito o seu olhar. Quer experimentar? Você já jogou ali pro colo do cliente, o cliente, nossa... Aí você tirou a objeção do cliente, quer ficar com a sobrancelha fininha, ele vai lá e vai fazer. No horário que você ia fazer só um corte, vamos supor que seu corte é R$30, a sobrancelha é 15, então de R$30 que você ia ocupar naquelas 20, 30 minutos, passou para 45. Você aumentou o ticket médio daquele cliente para R$45, aumentou em R$15 o ticket médio daquele cliente. Beleza? Bom... E aí, para reflexão de vocês, beleza? Para vocês anotarem aí, pontuarem e conseguir aplicar já agora. Já conseguir aplicar essa semana ou no máximo já iniciar na segunda-feira e aplicando, né? Treinando o time, aplicando e já tendo resultado ainda esse mês. Ou para quem é mais dedicado, né? Então, para quem é mais dedicado também, cara, quando vocês aplicarem, me manda lá no direct, me manda, enfim... Cara, apliquei aqui, manda qual foi o seu resultado e tal, que eu quero ver o resultado que você está tendo também, tá? Da última live já teve gente que me mandou, já teve gente que teve resultado, conseguiu pegar a ideia, conseguiu aplicar, né, na mesma semana ali, e era sexta e sábado, né? Ou seja, caiu um dia bom para aplicar. Então o cara que está mais atento, que está anotando, ele tem essa facilidade de aplicar mais rápido. Então, para quem vai aplicar ainda essa semana, cara, anota aí e aplicando, vocês me mandam no direct aí qual foi o resultado. Ó, primeira coisa, listar todos os serviços da barbearia. Isso é uma atividade para vocês fazerem aí, tá?
na barbearia de vocês, para vocês puxarem, para vocês terem resultado ainda essa semana. Então, primeiro ponto dessa atividade, listar todos os serviços da barbearia. Segundo ponto, criar escala de 3 níveis, que foi os níveis que eu falei, né? Entrada, então serviços de entrada, sobrancelha, um serviço baratinho, ou outro serviço que seja barato igual uma sobrancelha e que você encaixa junto com o corte ou junto com a barba. Criar serviço de valor, que é um serviço um pouco mais caro, tipo uma selagem. E o serviço premium, que é uma nanopigmentação, um visagismo, uma prótese capilar. Então, cria as 3 escalas de serviço. Às vezes, você não vai conseguir criar essas 3 escalas para essa semana, mas já começa a estudar, já começa a criar. Agora, listar todos os serviços da barbearia, você consegue fazer isso ainda essa semana, tá? Calcular o ticket médio atual. Como que você calcula o ticket médio atual? Você vai pegar o seu mês passado. Quanto que faturou a sua barbearia o seu mês passado? Vamos supor que seja 50 mil. Quantos clientes vieram na sua barbearia no mês passado? Vamos supor que seja R$1.000. Você vai dividir o valor faturado versus o cliente dividido pelos clientes que veio na sua barbearia, aí vai dar o seu ticket médio. Por exemplo, aqui, 50 mil faturado na barbearia dividido por 1.000 clientes, deu R$50 de ticket médio por cada cliente. Criar meta de aumento de R$5 no seu ticket médio para já aplicar, ou no dia 18 ou no próximo mês, beleza? Então você vai criar uma meta, esse é o meu desafio para você, você criar uma meta de aumento de R$5 no seu ticket médio. Prestem atenção nisso daqui para vocês não fazerem errado. Criar uma meta de aumento de R$5 não é você aumentar R$5 por serviço, beleza? Criar uma meta de R$5 é você aumentar R$5 no seu ticket médio geral. Então às vezes você vai aumentar R$3 em um serviço, R$2 em outro serviço, R$1 em outro serviço, e aí você vai calculando ali o preço. O quanto, cara, no geral, eu tenho 10 serviços e aumentei R$1 em cada um desses 10 serviços, eu aumentei R$10 ali em geral. Então isso vai dar uma influência, você vai fazer o cálculo ali, você vai ver quanto que isso vai influenciar no seu ticket médio, beleza? Observem também os serviços que têm mais recorrência. Principalmente pela oferta e demanda. Cara, nossa, sai muita sobrancelha. De 1.000 clientes que eu atendi, eu estou vendendo 800 sobrancelhas. Às vezes é hora de você aumentar o preço da sobrancelha ali. Vamos supor que todo serviço aumentou R$1. Às vezes a sobrancelha você já pode aumentar 2, 3 ou 5 reais, porque você tem uma alta margem de saída dela. E aí a oferta e demanda, você vai aumentar, vai cair um pouquinho essa margem, liberando o horário para clientes fazer outras coisas, né? Só que seu faturamento vai aumentar, então é atender menos e faturar mais. É importante você saber sobre isso, né? Qual que está sendo o serviço que está tendo maior recorrência e a recorrência dele em relação à quantidade ali de clientes atendidos. Então, deu para pegar aí a ideia? Aumentar R$5, essa meta que eu coloquei para vocês no seu ticket médio, aumentar R$5 no seu ticket médio, não é pegar o seu serviço, a sobrancelha e aumentar R$5, sua depilação e aumentar R$5, é fazer com que no total de todos os serviços você tenha aumentado R$5. E aí, cara, ou para a próxima segunda, no dia 18, ou para o próximo mês, você já pode aplicar. Eu faço isso, cara. Um detalhe muito importante quando você quer aumentar ticket médio. Pegue e anota esse detalhe também. Você não precisa esperar terminar o mês. E é uma estratégia de aumento de preço também que os clientes quase não percebem. Serviços extras é para os clientes que já estão dispostos a gastar a mais do que o esperado. O cliente vai para fazer corte e barba. Isso aqui é o necessário. O serviço extra, uma selagem, por exemplo. Esse cara está disposto a gastar a mais. Certo? Então, quando eu quero aumentar o ticket médio, muitas das vezes eu deixo o corte e a barba no mesmo valor, não mexo no valor do corte e barba e aumento só os serviços extras. Alguns, tem hora que eu não aumento nem todos. Às vezes eu olho lá e falo, nossa, essa selagem aqui ela está com preço muito abaixo, o nosso produto de selagem, o nosso insumo aumentou muito, eu vou ter que reajustar ela, aí reajusto só a selagem. Às vezes eu quero aumentar o ticket médio, vou estrategicamente ver alguns serviços que têm mais saída e aumentar o preço desses serviços.
Isso faz com que, cara, muitas das vezes os meus clientes nem percebem que o valor dos serviços extras aumentou. Por quê? Porque o corte e a barba continua no mesmo valor. Então eles olham o corte e a barba no mesmo valor, cara, o serviço não aumentou. Só que isso faz com que os clientes continuem fazendo os serviços extras, continuem pagando, o meu ticket médio aumenta e eu não tenho influência negativa nenhuma sobre isso. Pelo contrário, eu tenho só influência positiva. Os clientes às vezes nem percebem que eu fiz essa alteração de valor. Então, por que eu coloquei essa meta para vocês do dia 18 ou no próximo mês? De vocês fazerem um cálculo aí e aumentar no geral R$5 no seu ticket médio. Porque é coisa que você consegue mudar na hora. Igual eu falei, né, já aconteceu várias vezes, né, de chegar no dia 15 de um mês, ia estar numa segunda, por exemplo, ali, eu ir lá e mudar o preço de alguns serviços extras. Por quê? Porque é no meio do mês. Às vezes o mês foi mais corrido, eu não consegui mudar lá no começo do mês, mudo no meio do mês, mas serviços extras, quando o corte e a barba continua o mesmo valor, é coisa às vezes que seu cliente nem vai notar. E mesmo que note, não é, estou falando sobre isso, né, que às vezes é coisa que o cliente não vai notar, mas não é para passar a perna, para nada disso, mas mesmo que note, cara, serviços extras é um a mais para o cliente, vamos dizer que é um luxo. Ou seja, o cliente que ele vai fazer os serviços extras, vai fazer uma selagem, vai fazer uma hidratação, ele está disposto a pagar mais. Corte barba, que é o essencial, que é o principal, continua o mesmo preço. Então esse cliente ele já vai disposto a pagar mais, e para quem já está com essa mentalidade, que já está disposto às vezes a pagar mais, não é um problema. Ele entende ali às vezes que foi algum insumo, foi alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca tive transtorno com isso, beleza? E acredito aí que ninguém vai ter, porque essa é uma estratégia muito boa. E como eu falei, né, ticket médio ali, serviços extras, na verdade, é um a mais ali para o cliente, né? Não é um bicho de 7 cabeças, beleza? Aumento de ticket médio é mais rápido de conquistar do que novos clientes. O aumento de ticket médio, cara, foi o que eu falei, você já consegue ter aí na sua barbearia de imediato. Saiu dessa live aí, se você estiver anotando, colocar em prática o que eu estou falando, você já consegue ter um resultado ali do aumento de ticket médio, você já consegue aumentar o seu faturamento para esse mês ainda, assim, de imediato. Você vai mudar seus preços, chega amanhã antes da hora, muda só os serviços extras, por exemplo, o corte barba vai ficar ali o mesmo preço, só que faça um cálculo estratégico. Veja a taxa de clientes que faz aquele determinado serviço que você vai aumentar o valor. Vou dar um exemplo. Cara, na sua barbearia não sai uma selagem. Você vai aumentar o preço dela? Não, porque não tem saída no preço que tá. Você vai aumentar o preço, vai piorar. Aí você vai zerar as saídas mesmo. Então aumente o preço, 1, 2, 3, 5 reais dos serviços que tenha mais saída. E aí você vai aumentar o ticket médio. Agora, quando você espera ali, por exemplo, de um tráfego pago, alguma coisa, isso aí pode demorar. Então, isso aí já é um reflexo que você consegue ter de imediato. Aumentar o preço ali de alguns serviços extras e seu ticket médio já aumentar de imediato ainda para esse mês, ainda para essa semana. Então, não é sobre cortar mais, é sobre vender melhor. Então, às vezes você acha, nossa, eu tenho que atender mais cliente, tenho que atender mais cliente. Cara, nem sempre. Às vezes é sobre você atender melhor, você trabalhar melhor, trabalhar com mais estratégia, né? E vender melhor. Então, vender melhor é você entender a necessidade do cliente e solucionar essa necessidade. Então, vamos lá para o Instagram agora. Vamos lá para o YouTube. Eu quero conversar com vocês um pouquinho, ver se vocês entenderam. Tem alguém online aí no YouTube? Se não tiver no YouTube aqui também, perguntas a gente vai por aqui mesmo. Pessoal, me manda perguntas aí, tanto no Instagram, tanto no YouTube. Vou separar aí 5 minutinhos para responder algumas perguntas de vocês, beleza? Tomar uma aguinha enquanto isso. Qual é a maior dificuldade de vocês aí? De escalar o ticket médio, de aumentar o ticket médio, de aumentar, por exemplo, o valor de um serviço extra. Me mandem aí. Ó, bora. Me manda aí, senão
Vamos encerrar a live por aqui, hein? Qual é a maior dificuldade de vocês aí de aumentar o ticket médio de vocês, de alavancar o faturamento? Cara, eita, quase que eu derrubei aqui. Essa estratégia aqui, ó, é uma estratégia perfeita de você, na verdade, a primeira coisa é você calcular ali quanto que você faturou, dividir o valor faturado pelos clientes atendido, entender o seu ticket médio. Já faça isso essa semana e, cara, com certeza você entendendo, né, o seu ticket médio, você já vai conseguir mudar muito ali seu faturamento, porque você vai entender algumas coisas que você já consegue mexer como serviço extras, né, para faturar um pouquinho mais. Vamos lá, vamos ler aqui algumas perguntas. Bom, aumentar 50% ainda vai. Ainda aceito, né? Mas dobrar do nada o serviço extra para mim, que sou cliente, achei complicado. Cara, na prática, às vezes vai acontecer isso. Claro, você não vai aumentar 50%, cara. Você tem que ter uma noção da margem que você tem que aumentar ali, né, dos seus serviços extras e tal. Não existe você sair aumentando assim 50% do nada. É estratégia. Mas às vezes se tem um serviço que está tendo muita saída e às vezes está ocupando muitos horários e você acha que ele está barato ou está tendo muita oferta e demanda, você vai ter que aumentar um pouquinho. Aumentou um pouquinho, a oferta e demanda ainda continua muito, vai aumentar mais um pouco. Ainda assim, a oferta e demanda ainda continuam muito, aí você vai aumentar mais um pouco. Aí pode ser que há uns meses aí o cliente perceba, né, esse aumento, né? E aí, para alguns clientes realmente não vai fazer sentido, para outros clientes vai fazer e um vai comportando o outro. Então é importante entender isso. A oferta e demanda daquele serviço, você não errar nessa parte de sair aumentando desordenado. É importante que o cliente ele sinta ali, como que se fala? É importante que o cliente ele vai acompanhando esse seu aumento aos poucos ali, beleza? Se você já chegar... É igual eu falei, meus clientes, por exemplo, às vezes eles nem percebem que eu aumentei o preço de um serviço extra, porque o corte a barba continua o mesmo valor e eu vou aumentando estrategicamente. Agora é óbvio, se eu aumentar 50%, vamos supor uma sobrancelha, que tem muita saída, né? Aí eu falo, porque tem muita saída, eu vou aumentar 50%. É óbvio que se eu aumentar 50% uma sobrancelha, hoje lá na barbearia é 30. Se eu coloco R$60, o cliente vai perceber na hora. Agora se eu coloco 30 para 35, ele aproximou o cartão ali, ele nem vai perceber, beleza? Então tenha uma destreza na mão aí, não pesa a mão não, calcula, faz um cálculo certo, vai aumentando aos poucos, até mesmo para você sentir seu cliente, entender seu cliente ali, beleza? Bom, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O pessoal tá brigando aí na live, né? Cara, a principal mudança que me ajudou a aumentar em 50 mil de faturamento a barbearia foi exatamente isso, a percepção de valor. E com a assinatura, cara, isso ajudou muito, né? Como a gente foi a primeira barbearia ali por assinatura, teve aquele uau pelos clientes, né? Teve também muita procura pela assinatura, porque era um diferencial na época. Isso ajudou muito a trabalhar a oferta e demanda. A oferta e demanda é o quê? Cara, tá tendo muita entrada, às vezes a gente aumenta o preço, vai trabalhando oferta e demanda ali, vai trabalhando o preço, com isso vai aumentando o ticket médio e aí isso já dá uma diferença total no seu faturamento. É igual eu falei aqui, ó, um aumento de R$15 no seu ticket médio, nesse exemplo que eu dei aqui, aumentou 15 mil no mês. Então isso tem um total potencial. Nesse aqui, ó, nesse exemplo, o cara estava batendo 50 mil de faturamento e aumentando R$15 de ticket médio por cliente. Ele saiu de 50 mil para 65 mil reais. 15 mil reais aí de faturamento. Deixa eu ler mais uma aqui. E aí, ó, vai ser a última pra gente finalizar aqui, para não ficar muito tarde, tá? Que a última live aí deu
2 horas de live, beleza? Então, pra gente não passar muito aqui. Sou colaborador em uma barbearia. A minha dificuldade é criar a narrativa correta para vender serviços extras, sem parecer persuasivo demais. Cara, não tem problema ser persuasivo. Só que existe um nível de persuasão e também existe a parte, vamos dizer assim, que você está invadindo o espaço do cliente ou invadindo o não do cliente. A persuasão, cara, às vezes você quer fazer a sobrancelha do cliente, igual eu dei o exemplo ainda há pouco. Aí o cliente fala, mas eu não vou fazer não. Aí você percebeu que a objeção do cliente é que a sobrancelha dele vai ficar fininha demais. Ele, não vou fazer não, já fiz outra vez, não ficou tão legal, o cara deixou minha sobrancelha fina. Aí o que você vai fazer? Vai persuadir mesmo o cliente. Você vai falar, cara, mas pode ficar tranquilo que eu falando que eu vou fazer a sua sobrancelha, não é afinar a sua sobrancelha, é só tirar os penugens para realçar mais o seu olhar, para você ficar com um olhar mais alegre. E aí olha uma persuasão, eu mesmo já usei muito, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, se ficar ruim, se ficar fora do que você quer, você não vai nem pagar. Ou seja, olha o nível de persuasão, deixei o cara no bico de sinuca. Mas por quê? Porque eu tenho a confiança na qualidade que eu vou entregar para o meu cliente. Então ser persuasivo não é um problema. Mas na hora que o cara fala, não, mas mesmo assim e tal, não vou fazer não. E aí você começa a invadir o espaço do seu cliente, você vê que o cliente já falou não, que ele não quer de jeito nenhum, que o cara começou a ficar desconfortável, já parou de ser uma técnica de venda e aí você já começou a invadir o espaço do cliente. Então tem essa diferença de você ser persuasivo, de mostrar para o cliente que aquilo é tão bom para ele, a ponto às vezes de você colocar o seu na reta, cara, se não ficar bom eu te dou o corte de graça, o cara não quer cortar, tá com medo, nossa, mas vamos supor lá na minha barbearia, R$70 o corte, nossa, mas R$70 o corte, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, se não ficar diferente de todas as barbearias que você já foi, você nem vai pagar esse corte. Opa, eu tenho a confiança no meu serviço. Ele, então vamos fazer então. Eu persuadi esse cliente a fazer aquele corte, mas, entendeu? Tem essa diferença de eu persuadir e de eu invadir, tem a diferença em eu invadir o espaço do cliente. Então toma cuidado para não invadir o espaço do cliente, beleza? Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma live da Jornada 50K. Eu vou passar aqui rapidinho só para vocês lembrarem do exercício para vocês dessa semana, tá bom? Deixa eu só abrir aqui de novo. O exercício para vocês eu deixei... Calma aí. Tem aula? Calma aí que saiu um vídeo aqui. O exercício para vocês eu deixei 5 tarefas. Listar todos os serviços da barbearia. Criar uma escala de 3 níveis de serviço. Serviço de entrada, uma sobrancelha. Serviço de alto valor, uma selagem, por exemplo. E serviço premium. Calcular o ticket médio atual da sua barbearia. Criar meta de aumento de R$5 no ticket médio. Eu já expliquei que não é R$5 em cada serviço, é R$5 total. E essa meta de R$5 para você aplicar ou no dia 18, que é segunda-feira, você vai pegar tudo que eu passei hoje, né, nessa live, vai pegar essa semana, vai estudar, vai colocar em prática e vai criar, vai entender onde você pode aumentar cada coisa, ou no dia 18 ou no próximo mês, que aí no próximo mês você já entra ali com o valor de alguns serviços já com uma correção, beleza? E treinar a equipe segunda-feira ou essa semana, você chega um pouquinho mais cedo, 20 minutos cada dia para venda. Então não é só falar que a sua equipe tem que vender mais, beleza? É pegar, criar uma estratégia de venda, igual eu dei exemplo da sobrancelha, e treinar o seu time com aquela estratégia de venda. Então pega uma estratégia de venda por dia, por exemplo. Hoje a gente vai focar em vender sobrancelha, e no outro dia hoje a gente vai focar em vender hidratação, no outro dia hoje a gente vai focar em vender depilação. E assim, cara, isso vai fazer total diferença ali no seu faturamento, beleza? Então é isso aí, tamo junto, pessoal. Quinta-feira temos um encontro marcado às 21 horas na nossa live aqui da Jornada 50K, beleza? Eu espero cada um de vocês e é isso aí, um abração, tamo junto.